Um, dois, três e... Graça e paz, pessoal! Eu sou Thalita e hoje o Pedro não está aqui porque eu roubei o podcast dele. Sejam bem-vindos a um episódio especial só de mulheres aqui do Evancast. Abertura. Vai! Olha eu aqui. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito mais que especiais, porque além de convidadas, elas são parte da nossa equipe. Estão sempre aqui, só que nos bastidores. E hoje é dia de dar um pouco mais de luz e um pouco de espaço aqui para elas falarem também. Sejam muito bem-vindas, Isabela e Maria! Obrigada. Eu tô vendo que vocês não estão nem um pouco tímidas hoje, mas eu queria saber como vocês estão se sentindo no dia de hoje. Falem algumas coisas, se apresente melhor para os nossos queridos internautas. Na verdade, eu acabei de descobrir que é muito mais confortável estar ali atrás, comandando e dirigindo tudo do que estar aqui. E agora eu entendo porque nossos convidados sempre ficam muito nervosos quando inicia. Exatamente, a gente sente um pouco daquela tensão, né, de que está aqui. E não vou mentir que eu tô um pouco nervosa. Mas nada, menina, estamos aqui entre amigos, ficou nervosa, bebe uma água, depois passa. Enfim, se apresente um pouquinho melhor, seu nome, sua idade, o que você veio fazer aqui, sei lá, o que você faz por trás das câmeras, como você se sente hoje. Algumas perguntas. Muitas. Eu me chamo Isabela, tenho 25 anos e dirijo o podcast. Pedro, né, nosso líder, que não tá hoje aqui, foi louco o suficiente para confiar em mim para essa missão e estamos aí. Diva. E você, Maria? Eu sou Maria, eu sou esposa de Pedro e eu fico mais nos bastidores apoiando, dando aquele apoio moral, incentivando. E é isso, vamos seguindo com a graça do Senhor. E estamos aqui, né? Firmes e fortes. Também Pedro foi louco de me colocar aqui no meio. Eu fico ai. Mas tá tudo certo, estamos aqui. Bom, é isso. Acho que eu sou Thalita, todo mundo me conhece. Eu apresento podcast, também faço coisas nos bastidores e a gente se apoia. Mas eu tô muito feliz de receber vocês aqui porque, assim, eu sei que vocês estão nervosas, porque é a primeira vez nas câmeras. Mas eu me sinto feliz de receber vocês aqui porque, além de convidadas, vocês são minhas amigas, então eu fico muito à vontade de conversar com vocês. E, na verdade, é só mais uma das conversas que a gente tem no off, fora das câmeras, mas que hoje a gente vai ter aqui no ar. Então, é isso. Essa é só mais uma das 1001 conversas que a gente já teve. Sim. E toda vez que a gente se reúne aqui, a gente gasta mais tempo conversando do que realmente gravando. É verdade. Exatamente. Mas olha, eu acho que isso é muito importante ensinar a caminhada cristã, porque, tipo, eu tava até falando sobre isso com vocês rapidamente ontem. Sim. A gente tava reunido, conversando, tipo assim, sobre a importância da gente ter amizades cristãs, porque essas conversas que edificam a gente e tal, a gente não tem necessariamente, tipo, sei lá, vamos sentar para conversar sobre coisa específica. Não, a gente reunido ali, fazendo alguma coisa, gravando. Ou então só sentado, conversando, comendo alguma coisa, a gente acaba sem querer, mas unidos, né, pela mesma sintonia de espírito, falando sobre coisas muito relevantes, sendo edificados por coisas que não são humanas, mas são do céu, né? Tipo assim, o Espírito Santo, ele tá muito presente ali no meio, quando a gente senta, conversa, se apoia, se ajuda, dá conselhos, instrui segundo a Bíblia, e esse tipo de coisa. E isso é muito importante, a gente ter amizades que nos fortalecem pra gente conseguir continuar, porque às vezes a caminhada, ela é difícil, e a gente precisa ter alguém que tá ali no mesmo espírito que a gente pra dar a mão e dizer, eu tô aqui, e ter uma palavra não só de consolo, porque consolo humano, a gente não é muito consolado, mas quando é alguém direcionado por Deus e alguém que tem o Espírito Santo ali, é totalmente diferente. E é muito, muito importante. E acho que a gente pode até começar a falar sobre isso um pouco para quem tá em casa, sobre a importância da gente ter amigos que são cristãos e como essas amizades acontecem, né? Porque assim, faz muita falta no momento quando você não tem. E é muito diferente você ter uma amizade verdadeiramente cristã ou uma amizade qualquer. Eu lembro que eu orei muito por isso, porque a maioria... A base das minhas amizades eram todas do mundo. E aí eu orava, Senhor, como é que eu vou permanecer firme na igreja, sendo que eu venho para a igreja, muda e saio calada, eu não tenho contato com outras pessoas. Senhor, manda mulheres cristãs para me ajudar na caminhada, porque é muito difícil. Sim, é muito difícil. Principalmente
na fase da adolescência, que foi quando Sim. eu entrei na igreja. É muito difícil você permanecer, porque o mundo é muito mais atrativo, é muito mais atraente. E nos dá muito mais coisas do que a igreja. E até o Senhor me enviar amizades realmente cristãs foi bastante árduo. E depois, quando ele começou a me direcionar a alguns ambientes, a alguns lugares, e eu fui sendo apresentada a algumas pessoas, mudou completamente. E é o que você falou, tipo, hoje eu vejo muito Deus usando minhas amigas para responder orações que eu faço no secreto. Às vezes a gente está conversando no ordinário, rindo e brincando, e Deus vai lá e responde algo que eu não disse a ninguém, que eu não falei nada. Sim. E ele usa vocês para responder alguma coisa. E, tipo, a nossa amizade a gente pode se confrontar, a gente se aconselha. E falar coisas sérias, né? sim, mesmo em meio a risadas e brincadeiras, mas a gente consegue, tipo, exortar umas às outras. Sim. E acredito que isso ajuda muito a gente a amadurecer na fé. Exatamente. Te cortei, você quer falar? Não faz teu comentário, Maria. Então, antigamente eu me baseava muito nessas amizades do mundo, né? E eu procurava os conselhos, e quando eu procurava com as minhas amizades do mundo, eu sentia que era diferente. Porque as pessoas, elas não sabiam me aconselhar naquilo que eu realmente estava precisando. Elas me davam uns conselhos, tipo, bem simples, bem rasos, mas não se aprofundava. E aí, tipo assim, era uma forma que eu estava desabafando, mas não estava resolvendo literalmente o problema. Foi quando eu comecei a orar ao Senhor que eu queria verdadeiras amizades. E Ele foi me enviando, me enviou vocês, me enviou Pedro. E hoje em dia eu sinto totalmente diferente, né? Quando eu vou pedir um conselho, quando eu desabafo com vocês, vocês me dão, minhas amizades me dão os conselhos realmente necessários para me edificar. Nem que seja só um versículo simples entre aspas, mas que em nós gera um grande efeito, né? Sim. É engraçado que eu conheci Maria no trabalho. E na primeira vez que a gente se viu, eu fiquei assim... Ai, meu Deus! Porque ela era muito tímida e eu também. E aí, os primeiros dias de trabalho era tudo um grande silêncio. Meu Deus do Era céu. total, absoluto silêncio. A tinha gente assunto, assim... né? Ai... E rígido, aquele negócio tipo, tá bom. E eu até falei pra ela esses dias que a forma que a gente cresceu junto no trabalho, a gente trabalhou junto há quase 3 anos, e amadureceu, porque a gente saiu da adolescência pra vida adulta praticamente juntas, se vendo todos os dias. E aí a gente errou, e uma via a outra errando. A gente acertou e a outra via, e a gente se aconselhava diariamente. Que legal. E foi muito legal esse período que a gente trabalhou junto e cresceu junto. Foi uma experiência que foi muito mais fácil passar com um amigo do que se fosse só. Sim. Só um colega de trabalho. Exatamente. Eu acho que é muito do feminino também, essa questão de, tipo assim, ter a necessidade de ter amigos próximos e que estão ali, Sim. porque a gente vê as meninas desde sempre tendo a melhor amiga e tal, Sim. e a gente precisa desse apoio. E a gente ter esse apoio como alguém usado por Deus, e como Maria falou, alguém que tem os dons do Espírito para nos aconselhar. Sim. E não só aconselhar, mas enfim, auxiliar de diversas formas, é muito importante, até porque, tipo, pra mim, eu acho que é assim que se constrói caminhada cristã. Sim. É na amizade, é no relacionamento, porque isso é que é ser reino de Deus. Você fazer uma oração por alguém uma vez na igreja, ou então, enfim, você ser usado para falar com alguém desconhecido, é uma coisa. E às vezes é um contato inicial que precisa acontecer, mas o cuidado diário e cuidado ali, sabe, de acompanhar o crescimento da pessoa, essa questão do cuidado mesmo, de acompanhar e cuidar, é essencial, e é assim que se faz cristianismo. Ninguém faz cristianismo só. A gente não cresce sozinho. É óbvio que a gente depende primeiramente de Deus e não de outras pessoas, de terceiros, para chegar a Deus. Mas a gente precisa se fortalecer também como humano e como, sabe, como irmãos e como ser humano. O ser humano não vive só e a gente precisa ter esse relacionamento próximo. E não relacionamento distante, sabe? Tipo, ai, a minha irmã da igreja, do nada, vou surtar e mandar uma mensagem. Pode acontecer. Mas como é muito mais... eu não sei se confortável é a palavra, mas acolhedor, aconchegante, sei lá. Mas como é bom saber que, tipo assim, tem alguém que eu posso contar sempre. Porque é minha amiga, porque é cristã, porque... E não eu só por posso ser mandar uma cristã. mensagem 2 horas da manhã. Exatamente. Ou às 11 E não- na hora do almoço. E não ter vergonha de chorar e se acabar de chorar. Ou às vezes ser edificado no meio de um almoço. Você tá almoçando e começa a conversar. E isso é ser igreja. Isso que pra mim, isso que é ser reino de Deus. É você ter o Espírito Santo em você. É você usar os dons
para cuidar dos irmãos, para fortalecer. Sim. E é nessas oportunidades que a gente exerce os dons do Espírito, exerce os frutos do Espírito Santo. O fruto. É assim que se faz cristianismo. É no dia a dia, é no cuidado, é no relacionamento, na proximidade. Não à distância. Claro, às vezes vai acontecer, tipo assim, às vezes você tá sozinho e não tem... Conta com a pessoa distante, se ela é cristã, ela vai lhe dar a mão e vai lhe aproximar. Mas muito melhor é você ter alguém próximo ali pra contar. E eu acho que... eu também passei por essa situação de, tipo assim, pedir a Deus, né? Tipo, ai, Deus, eu queria uma amiguinha cristã. E foi meio essa oração mesmo, porque durante a minha adolescência, que ali foi a hora de eu me entender ali em Cristo e o que eu realmente acreditava. Uma grande confusão. Sim, eu passei por aquela fase, não quero ir pra igreja, mas depois eu comecei a querer ir e fui sozinha, só que aí eu sentia muita necessidade de ter alguém ali comigo pra... Sabe, coisa de adolescente. Eu queria pertencimento, eu queria um grupo. Só que eu não me identificava com muitas pessoas que estavam ali ao meu redor. Às vezes o simples, eu pelo menos queria só ter alguém pra ir lanchar depois do culto. Sim, eu via o pessoal se reunindo pra sair e eu, tipo... Eu queria meus amiguinhos. Minha vontade não era nem depois do culto que eu queria ir pra casa. A minha vontade, eu queria ter amiguinha pra me arrumar, pra gente ir junto. E hoje é só o que se faz, é por aqui. Mas aí eu tinha as pessoas ao meu redor, mas eu não me identificava. E aí eu cheguei e fui fazer minha oração. Deus, por favor, me manda uma amiguinha cristã. E o Senhor sempre foi muito bom nesse quesito comigo. Ele sempre mandou alguém pra estar ali comigo, caminhando junto. E... foi muito bom, fico muito feliz com o círculo social que eu tenho hoje, assim, nesse sentido, porque amadureci, cresci, as pessoas também ao meu redor. A gente servindo juntos, acabou se aproximando. Sim. E eu acho que essa é a chave. Sim. Você não vai encontrar amigos porque, um dia, assim... Se ajude também, é igual o pastor sempre diz, quem não se envolve, não se desenvolve. Se envolva no serviço, sirva. Principalmente, assim, eu digo no sentido de pessoas jovens, tipo... Sim. Cara, você tem sua juventude, você tem tempo, você tem energia, você tem disposição, vai lá, se enfia na igreja, faz as coisas, serve a Deus. E ali no meio do caminho você vai encontrar outras pessoas pra crescerem com você, pra se aproximar, pra você pertencer, vai fazer amizades e laços são muito importantes. E aí cresci, me desenvolvi, as pessoas ao meu redor também, a gente se encontrou e continua crescendo e amadurecendo como ser humano, nessa questão da gente ter liberdade de falar sobre assuntos difíceis, sobre se confrontar, sobre ter conversas mais sérias, dar conselhos, ajudar a decisões importantes. Mas também coisas triviais também, tipo assim, ter alguém pra contar uma piadinha e a outra pessoa fazer sem precisar dizer nada, esse tipo de coisa. E tudo isso foi encontrado no serviço. Eu realmente acredito que foi Deus que encaminhou cada um ali nos seus propósitos e a gente se encontrou. Sim. E é mais do que só uma amizade que a gente fez ali pelo meio do mundo, mas Deus está presente aqui e Ele age aqui também. Fico muito feliz. Então... pra talvez eu mesmo que estivesse no passado, eu diria exatamente isso. Tipo assim, minha filha, vai servir, se envolve aí, no meio do caminho Deus vai mandar o caminho. Exatamente. É o conselho que eu dou pra todos os adolescentes ou as crianças que estão saindo do infantil. Se envolvam. Mas eu não sou bom nisso. Mas tenta, se envolve, porque aí você vai descobrir os caminhos que você é bom ou não, e também vai formar uma família no corpo de Cristo. Você vai construir amigos, vai conhecer pessoas e vai se desenvolver. E é muito importante esse serviço, principalmente porque quando a gente é jovem, a gente tem mais tempo, mais energia, mais disposição. Então, gaste tudo isso servindo mesmo. Sim. É como a música diz, né? Gastar literalmente a nossa vida no altar, na casa do Senhor. Sim. E não adianta a gente querer ficar escondido em casa, porque nós não vamos encontrar as nossas amizades, não vamos nos desenvolver no Espírito Santo, né? Depois que eu ouvi esse louvor, foi como se uma chavezinha tivesse mudado na minha cabeça. Quando eu ouvi, né? O louvor falando, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Ai, que vontade de chorar. Pra mim, a palavra gastar, ela vinha muito no sentido pejorativo. Tipo assim, era algo ruim. Gastar tipo, quando você pega uma borracha e vai gastando. Né? E aí eu fui refletir no Senhor o que seria esse gastar. E eu me encontrei em Cristo nisso. Tipo, eu quero gastar a minha vida. Sim. Eu quero gastar a minha juventude servindo ao Senhor. Sim. E não há arrependimento nenhum em nenhum momento da minha caminhada. A partir do tempo que eu falei isso, não, Senhor, eu vou gastar minhas energias, minhas vontades para Cristo. Porque quando eu olho para os meus amigos do mundo, eles também estão gastando a vida deles de alguma forma. Sim. As pessoas também gastam. E de uma forma trivial, de uma forma que não faz diferença nenhuma. Então, se for para mim gastar a minha vida, que seja na presença do Senhor, diante do altar dele. Sim.
Esse louvor também foi muito importante pra mim faz poucos dias, porque eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, eu sempre fui muito consciente, tipo assim, eu tô jovem, eu tenho tempo, eu tenho disposição e eu quero me envolver no máximo de coisas possíveis pra servir a Deus, porque eu tenho essa oportunidade. E eu sei que eu não vou ter toda essa oportunidade depois, sei lá, num momento de ser adulta e ter que trabalhar e casar e cuidar da casa, essas coisas. Eu sei que não vou ter tanto tempo quando eu tinha, por exemplo, na minha adolescência. Agora eu já não tenho mais tanto tempo. E um dia... E são fases, né? Depois vai vir a fase do casamento. E aí... Sim. Já muda. Mas eu já queria, tipo assim, eu tenho tempo livre, eu tenho vontade e disposição, eu quero fazer isso. E eu vou fazer com muito prazer, porque é pra Deus. Só que aí, no meio das caminhadas, a gente vai cingindo os lombos. E aí a gente, às vezes, aí... Ai, Deus... Como doeu. E aí, no meio dessa história, aconteceu algumas coisas. E eu fiquei meio... Ai... Não quero mais, não. Mas nunca foi no sentido de não querer servir mais a Deus. Mas assim, não, eu vou me servir de forma mais comedida, vou mudar aqui as minhas prioridades do meu tempo. Só que eu não fui chamada pra isso. E esse louvor em específico foi muito essencial. Uns dias atrás, na hora de tomar uma decisão, tipo assim, tava no culto, pedindo uma resposta a Deus. Deus, isso aqui, hein? O Senhor não tá me falando nada. E aí, teve uma pregação também, tipo assim... completa, que Deus me respondeu em várias coisas. E esse louvor foi muito importante pra eu me lembrar daquilo que eu fazia há uns anos atrás. Tipo assim, cara, é um prazer gastar a minha vida na casa de Deus. E aqui é onde eu cresço, aqui é onde eu aprendo, aqui é onde eu sou edificada. E eu tenho certeza que eu não seria a mesma pessoa hoje se eu não tivesse usado todo aquele tempo disponível na casa de Deus. Ficando com a cara pra cima, eu não ia aprender muitas coisas, não ia me desenvolver em muitas coisas. Então, servir é um prazer. E a gente se fortalece. O serviço ministerial, servir na casa do Senhor, faz a gente desenvolver Sim. para além da igreja. Tipo, Sim, hoje, com certeza. a profissional que eu tô me tornando veio muito do servir no Ministério Infantil. Sim. Foi ali que eu descobri o que eu queria fazer como profissão. Sim. Se eu não tivesse me envolvido tanto em tantas coisas, talvez hoje eu tivesse uma direção totalmente diferente. Sim. Fora a questão de timidez também, eu não falava, eu tinha muito problema para me comunicar com as outras pessoas. E o envolvimento com o serviço, com o ministério, com o corpo de Cristo, fez com que essas barreiras da timidez, da insegurança, fossem quebradas. Tipo, hoje eu consigo subir no altar e pegar no microfone, coisas que, se eu falasse para mim mesma, com 15 anos, eu ia dizer... Pai, não. Pelo amor de Deus, nunca. Nunca. E hoje, apesar de ainda ficar muito nervosa e insegura, eu já consigo fazer isso, porque o tempo servindo e aprendendo e me desenvolvendo me fizeram mudar realmente e desenvolver. Desenvolver, exatamente. Comigo também foi mais ou menos isso. Fui desenvolvendo a timidez, aprendendo a liberar o perdão, aprender o que é realmente o perdão, que é uma coisa muito difícil da gente tomar realmente. E eu entendi que não era um sentimento que ia surgir no meu coração, e era sim uma decisão que eu tinha que ter, que eu tinha que tomar e tinha que ser logo. E aí eu fui aprendendo no serviço também. Algumas vezes o Senhor já me revelou que eu não posso servir na casa do Senhor com o meu coração endurecido por falta de perdão. Então eu tinha que liberar aquele perdão para pessoas ao meu redor. E foi quando eu liberei, foi que, assim, tudo começou a fluir. Então, antes de liberar esse perdão, eu, tomava a ceia e ficava com a consciência pesada, o Espírito Santo me incomodando. Tá errado, não pode. Aí foi assim, um trabalhar de Deus mesmo na minha vida, no íntimo, de muito choro, de muita coisa. Mas graças a Deus eu venci. E hoje em dia estou tentando aprender a não guardar mágoas mais, para não ter que pedir perdão novamente, nem ter que liberar, nem ter que lidar com esse negócio de liberar um perdão, porque é algo muito difícil que eu não quero passar de novo. Mas tudo isso eu desenvolvi no serviço da casa do Senhor, né? Essa questão do perdão é algo que foi bastante... que também se liga a amizades. Sim. Ano passado, a nossa líder, ela, do nada, eu caí de paraquedas no Ministério Infantil, na liderança, e ela falou, olha, a temática que a gente vai trabalhar esse ano é sobre o poder do perdão.
E eu travei na hora, porque eu precisava liberar o perdão sobre a vida de uma pessoa que tinha me feito mal. E eu falei, eu não vou liberar, não. Que eu não tô errada. É sempre assim. Não vou de jeito nenhum. Duvido quem vai fazer eu liberar. E aí, durante todo o ano, foi um grande processo, porque a gente falando de amizade, e foi uma amizade que acabou me magoando. Sim. E eu tinha convicto, não, eu estou certa e eu não vou liberar perdão. Sim. Até que Thalita chegou e falou, minha filha, você tá doida? Ela falou algo que... Como é bom essa amizade que a gente não precisa, né, de palavras Medir formais. as palavras. É só dar uma sacudida. Mulher, se orienta. ficou muito marcado na minha memória. De tipo, você se acha tão superior, se acha tão certa ao ponto de não querer liberar perdão. Tipo, você se acha que tá tão dentro da razão Sim. que não quer liberar o perdão. É como a palavra do servo que foi perdoado pelo rei e não perdoou o seu escravo. Por algo tão mínimo. E aquilo fez uma diferença enorme na minha vida, que imediatamente eu perdoei. O que me fez fixar, né, que eu teria que liberar o perdão foi quando o Espírito Santo me disse que eu não sou a única filha de Deus. A pessoa que eu estou guardando a mágoa... Nossa, sim, também, né? Aí você fica, eu não acredito, Deus, uma trepeça dessa, Senhor, o Senhor ama, Desse mas jeito. Foi quando eu sim. caí na real, de que, tipo, por que eu tô querendo ser melhor do que essa pessoa, se essa pessoa também é filha de Deus? Sim, e Deus nos E está perdoou do de meu- algo Sim. imperdoável. Quem somos nós para não perdoar alguém? Sim. Ano passado foi o ano do perdão, né? Já. Realmente, assim, eu também faço parte do Ministério Infantil, então quando eu fiquei sabendo poder do perdão, eu, nossa, Eu também. que coisa, hein, menina? Também vivi uma situação ano passado que, pra mim, as minhas amizades foram muito importantes no sentido de não desistir da fé mesmo, pelo que eu tinha passado. Passei por uma situação, me magoei muito com alguém e foi um processo, assim, que foi passando, foi muito difícil. Foi muito importante pra mim, por exemplo, ter alguém pra... Eu estar sentado no chão do meu closet, encostada na parede, chorando, não, porque não sei o que. E Bel lavando o cabelo do lado dela, e ouvindo isso, e ela nem dizendo nada, mas ali foi muito importante ter pessoas que eu podia contar. E a minha situação de perdão foi o seguinte, eu tava tomando banho no meu banheiro um outro dia, assim. E a oração foi tipo essa, tipo, eu não quero, é muito difícil liberar perdão. Tipo assim, eu me sinto certa e eu não quero liberar perdão. E não quero não. Mas eu sabia que, e eu acho extremamente importante a gente falar sobre perdão, porque como é difícil liberar perdão, principalmente quando a gente acha que está certo. E como é difícil também pedir perdão quando a gente está errado e admitir, chegar lá e confrontar. Só que quando a gente é movido pelo Espírito, a gente não pode ser movido por nós mesmos e nosso orgulho ou nossas limitações. Eu não consigo admitir que estou errado, então não consigo encarar essa situação de frente. O Espírito Santo, ele precisa bradar de forma mais forte no nosso coração do que nós mesmos. E a gente precisa se colocar em posições desconfortáveis às vezes. De dizer eu perdoo ou de me perdoe. Porque o rancor, a mágoa, a tristeza e a dor, o orgulho, eles não podem ser maiores do que o espírito. Porque a gente fazendo isso, a gente está se atrasando e atrasando o coleguinha no mundo espiritual. Sim. Como a falta de perdão, ela prende e machuca. A gente, por achar que está certo e não perdoar, isso dói. E a gente fica ali naquele martírio e eu não quero. E tô falando muita coisa porque foi muito do que eu senti também, assim. Eu vivi uma situação difícil e eu me sentia certa e não queria liberar perdão, porque pra mim era tipo assim, Senhor, olha a dor que me causaram, olha aqui o tamanho dessa ferida, o Senhor viu e o Senhor tá vendo como tem sido. Se eu disser eu perdoo, eu tô abrindo mão disso, eu tô abrindo mão da minha razão e eu tô abrindo mão da minha dor. E tô expondo E tudo pra todo isso- mundo que tá doendo em mim. Todo mundo sabia. Mas pra mim era muito mais no sentido, tipo assim, eu tô abrindo mão daquilo que tá doendo em mim, eu vou deixar passar, sendo que, sim, Vai. porque muito mais foi aquilo que Deus perdoou. E eu vivi, né, no meu processo ali de perdão, em um momento eu tava tomando banho e foi o seguinte, eu estava com essa situação de perdão e eu sabia que, tipo assim, eu tava no meu processo de dor, tava doente, sabia que tava certo, não queria perdoar, mas em um determinado momento eu sabia, desde sempre, que se eu não resolvesse essa situação de perdão em algum momento, não ia ser bom pra ninguém e o mundo espiritual não ia estar legal pra ninguém, porque falta de perdão não é bom.
a gente precisa se libertar e o Satanás usa muito da questão de, tipo, da falta de perdão e do rancor pra sabe, mexer na nossa mente e, enfim, isso ser coisas que vai nos levar, às vezes, pra coisas muito mais além. E aí eu sabia que eu precisava liberar perdão porque isso era necessário. E aí eu cheguei em oração um dia e eu falei, olha, Senhor, esse negócio é o seguinte, eu não quero perdoar, não vou, mas eu sei que eu preciso perdoar e eu quero perdoar. No fundo, eu quero perdoar porque eu sei que é o certo a se fazer, mas eu não consigo. Faça algo. E foi só o que eu falei. Foi essa a minha oração. Poucos dias depois, eu tava tomando banho. Não tinha louvor, ninguém tinha falado comigo naquele dia. Não tava pensando sobre isso. E era uma situação que às vezes eu tava de boa, eu começava a chorar quando pensava nisso. E eu fui tomar meu banho. E aí o Espírito Santo me visitou no meu banheiro. Tipo assim, eu só senti a presença de Deus ali, lavando meu coração. E eu comecei a chorar, meio que, sabe, botando pra fora, tipo assim, realmente perdoando. E naquele momento que eu comecei a chorar na pia do meu banheiro, realmente, daquele momento em diante, não doía mais. E eu realmente deixei isso pra trás e enquanto o Espírito Santo tocava no meu coração e falava comigo, eu pensei muito sobre isso, tipo assim, a minha dor não pode ser maior do que o Espírito Santo em mim. Meu orgulho não pode ser maior do que o Espírito Santo em mim. E se o meu Deus, ao ser traído, porque ele também foi, ele chamou o seu traidor de meu amigo. Jesus não mentia. Sim. Ele não era mentiroso. Então ele foi sincero. Judas, pra ele, era amigo dele. Não importava o tamanho da traição que ele estava prestes a cometer. Jesus o chamou de meu amigo. Se meu Senhor, que estava vivendo a traição muito maior, ainda assim enxergava Judas para além do seu pecado, ele disse, meu amigo, quem sou eu na fila do pão para dizer... não perdoo porque estou muito magoadinha. Quem sou eu? Jesus perdoa muito mais. Então, ai, Mona, se mande. Ela disse isso pra mim. Foi muito isso. Então, tipo assim, eu entendi. E foi mais que um entendimento humano. Foi realmente o Espírito Santo tocando no meu coração. E ali eu lavei. E ali, novamente, aí fui eu, né? Eu e minhas conversas chatas. Fui lá, disse, não, então eu preciso resolver essa situação. Me encontrei com quem precisava e conversei sobre isso. E eu também acho que, além de liberar o perdão, sempre que a gente tiver a oportunidade de confrontar, porque eu acho que Satanás age muito nas coisas não ditas. Sim. Naquilo que tá só pairando no ar. Sim. E quando a gente fala sobre as coisas, a gente se liberta. Sim. E eu sinto muito que, tipo assim, principalmente situação de perdão, porque pras pessoas, às vezes, eu sinto que, eu preciso liberar perdão, não tô perdoado, mas não resolve, não conversa, mas a situação dolorosa, ela aconteceu ali. Foi palpável e foi real. Por que a situação de perdão não pode ser da mesma forma? E eu sempre me incomodei com isso, então eu digo... tá, então eu quero ter essa situação. E pra não deixar Satanás agir, porque não importava se eu tinha liberado perdão, se a outra pessoa não sabia. Então eu fiz questão de, tipo assim, não, vou ali me encontrar, vou me retratar, porque eu sinto que o reino de Deus, ele avança quando a gente enfraquece as armadilhas de Satanás. Aquilo aí foi uma armadilha de Satanás pra todo mundo se ferir. Então quando a gente vai e confronta, e não só a situação de perdão, mas qualquer outro pecado. Quando a gente vai e confronta, e realmente tem uma situação concreta ali, meio que pro mundo espiritual, tipo assim, isso aqui não tem poder mais, porque isso aqui tá selado, tá resolvido. Porque meu Deus é maior. Acho que é muito importante a gente deixar ser usado pelo Espírito Santo com ousadia pra resolver essas coisas. E, nossa, a gente foi parar no papo, nada a ver de amizade, né? Mas, enfim, eu acho que o Espírito Santo precisa ser maior em nós do que as nossas limitações e as nossas capacidades e oportunidades. E se a gente precisar agir com ousadia, é o Espírito Santo que dá. Se ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele lhe ajudou a perdoar, ele vai lhe dar a ousadia pra você ir lá e dizer, eu te perdoo. Se você errou e reconheceu, ele vai quebrar o seu orgulho o suficiente pra você chegar lá e dizer, me perdoe. E também a questão de liberar perdão, também acho que é muito sobre orgulho também. Sim. De, tipo assim, de ter orgulho de não dizer, tá deixando minha dor pra trás. Então, tipo assim, não, vai parecer que eu tô errada. Que eu tô errada. Falar. Eu vou abrir mão da minha razão. Diga. E não é isso. Não. O Espírito Santo precisa ser maior que o nosso orgulho. Sim. E a nossa vida, ela só volta a andar quando a gente resolve essa situação que precisa ser resolvida. Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo quando eu tava nesse processo de liberar o perdão é que eu precisaria fazer logo. Tipo, que eu não ficasse postergando. Porque às vezes a gente fica tipo, não, depois eu falo, depois eu resolvo. A gente fica empurrando com a barriga, como diz a história. E aí eu conversando com o Pedro, aí eu digo, Pedro, não vai passar essa dor no meu coração enquanto eu não falar com a pessoa. E ele disse, então, o que você tem pra fazer, faça logo. E aí
Tipo assim, Deus falou comigo em um dia, acho que em 2, 3 dias eu já fui logo, chamei a pessoa para conversar e falei. E isso me lembra, tipo assim, Thalita falando, né, sobre que a gente confrontar e ter aquela situação mesmo pra gente poder ser curada. Me lembra como foi Deus me perdoando quando eu cometi um pecado, que no momento agora eu não vou falar, mas enfim, eu cometi um pecado. E aí, eu contei pro meu esposo disse, olha, vamos conversar com o pastor Sidney, porque ele tinha, né, tem mais sabedoria do que a gente, então nós precisamos conversar com ele. E eu não queria porque eu ia expor o meu pecado. E aí nossa, na minha cabeça eu ia ser excomungada da igreja, alguma coisa ia acontecer e ninguém nunca ia me perdoar. Na minha cabeça ia ser uma situação totalmente desagradável, de que ia ficar tudo pior. Então eu fiquei postergando, tanto que eu não vinha para a igreja. Eu não vinha cultuar, porque eu tinha medo de encontrar ele, porque ele já sabia da situação, porque Pedro tinha contado que precisava conversar sobre alguma coisa. E eu tinha medo de vir para a igreja e enfrentar as pessoas, o pastor. Nossa, aquilo estava me matando muito mesmo por dentro. E eu dizia, Deus nunca vai me perdoar, eu nunca vou conseguir voltar à presença, nunca mais vou conseguir sentir a presença. Então não conseguia mais louvar, não conseguia mais ler a Bíblia, porque isso tudo ficava me consumindo. Tipo, meu Deus, eu cometi um pecado, Deus não vai me perdoar, não vou para o céu. Então não posso mais orar, não posso mais falar com Deus, porque Deus está irado comigo. E aí, quando chegou o bendito dia, eu me tremia mais do que ele. E eu subi as escadas, desse jeito. E cheguei aqui, e o pastor, tipo assim, naquele momento ele foi pra mim como se fosse Deus falando comigo. Ele simplesmente, sabendo já da história, quis ouvir a minha versão. Eu contei detalhadamente tudo o que aconteceu. E ele olhou pra mim, em nenhum momento ele me julgou, nem tipo assim, nem foi rude. Ele, nas palavras dele, tudo que ele falava era com amor. E eu senti aquele amor transbordando, sabe? E ele disse assim, olha, filha, pela autoridade que o Senhor me concedeu, se sinta perdoada. Você está perdoada porque você foi muito corajosa em contar o seu pecado. Na Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados... Tiago 3 algo. Eu ia citar ele. Nós confessamos as culpas uns aos outros não se e orem pelos preocupe outros para serem curados. E ele falou, não se preocupe, porque toda vez que eu olhar para você, eu não vou me lembrar do ato que você cometeu, e você está perdoada. E aí a gente orou e tudo, e eu comecei a chorar, porque ali eu realmente me senti perdoada, não só por Deus, mas pelo meu esposo, pelo pastor, e ele não mudou. Isso que foi me curando aos poucos. Então, depois que eu tive essa conversa, que eu confrontei mesmo o meu pecado, que eu confessei, eu nunca mais o cometi. E também eu não senti mais aquela culpa que a gente carrega, que nem o peregrino, uma bolsa bem pesada carregando assim. Não tinha mais essa culpa. Então, eu voltei a louvar, voltei a orar, a ler a Bíblia. E tudo foi fluindo. Então, a gente não pode se prender aos nossos pecados. E eu passei a entender de que, tipo assim... Eu, uma hora ou outra, vou cair em alguma coisa, vou falhar, vou pecar. Não, é impossível eu viver minha vida inteira sem cometer nenhum pecado, somente Jesus. Então, eu preciso entender e que eu preciso confessar eles, não só para Deus, mas também para alguém perto de mim, para que eu possa ser realmente curada. E foi isso que foi me ajudando a retornar, né? Não ter mais aquela culpa e... eu tomei aquela decisão de que eu não iria mais pecar, e eu acho que esse fato de eu ter confessado para alguém me ajudou a não cometê-lo mais. É isso. Eu sempre cito Tiago 3 algo. Porque eu também acho muito importante que a gente fale o que está incomodando, porque enquanto está na nossa mente é tudo muito abstrato. Às vezes a situação é muito maior do que o que a gente acha que é. Às vezes a situação é realmente séria, mas a gente acha que a reação vai ser muito pior. E como você disse, foi num nível que lhe impedia de se achegar a Deus. Era uma barreira que eu não conseguia. Eu me sentia, tipo assim, eu não era capaz nem de falar com Deus. Tipo assim, eu não podia nem dizer como eu falava, oi Senhor, oi Pai. Tipo assim, era uma barreira que estava entre mim e Deus, mas que não era Deus que estava criando, era eu mesma. Mesmo. Era só eu.
Deus estava ali, pronto a todo momento para me perdoar, para me acolher, para me abraçar, entendeu? E eu é que estava fazendo aquela barreira. Então, quando eu tive a conversa com o pastor, foi isso que eu entendi, que eu não precisava criar essa barreira. Eu podia simplesmente conversar, soltar. E isso foi me curando, né? Me tratando. Novamente, as coisas não ditas. Como palavras não ditas aprisionam. Imagine se você não tivesse falado nada. O quanto você iria se torturar na sua mente, se distanciar e talvez até abandonar a fé por não falar. E isso serve pra muita coisa. Tiago 3,16. A gente precisa ter pessoas com quem a gente confia. Às vezes a gente não tem alguém tão próximo, então, sei lá, procura uma autoridade espiritual e tal, e essa pessoa vai te acompanhar e vai te ajudar. Ou então, se você tem um amigo, e não é um amigo bocó igual a gente, não, que faz as mesmas porcarias, não. Tem que ser alguém que, tipo assim, alguém que tem ali algo pra te oferecer, pra te ajudar, uma mão pra estender. Como a gente é liberto em poder falar, porque Satanás perde muita força nisso. Porque não é mais só você e sua mente duelando e as acusações e tal. E é libertação, é libertador. Falar e falar com alguém que tem o Espírito Santo para lhe aconselhar, lhe orientar e trazer essa questão do pastor dizer sobre o perdão. Não era somente o pastor falando, mas eu acredito muito na presença de Deus ali, no como foi o Espírito Santo estando ali, sabe? Ter alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Porque vai para além de palavras, mas o Espírito Santo tem a liberdade de falar, de agir, de curar e libertar. E como a gente precisa andar em comunidade. Porque só você e Deus não estava sendo o suficiente para você conseguir se libertar. Mas como a gente tem uma comunidade para compartilhar, se fortalecer e realmente se libertar. E é isso. A gente precisa ter aqueles amigos que de vez em quando vão pegar a gente da maca, enfiar a gente pelo meio do telhado e dizer: toma, Jesus, faz alguma coisa. E é isso, entendeu? Como é importante. Bom, a gente já acabou emendando em várias coisas, mas na verdade a primeira coisa... Que elas são assim, a gente começa falando de uma coisa... E aí fala de outra, emenda em outra, e não termina nenhum assunto. Nenhuma. Na verdade, a primeira pergunta que eu tinha era mais sobre início de fé e tal, assim, queria saber um pouquinho de como vocês vieram parar aqui, porque eu sei que vocês duas têm experiências diferentes e até a minha também, então eu queria... Maria, como é que foi, assim, seu primeiro encontro com Jesus, como você veio parar aqui? Então... Eu não nasci num berço cristão. Minha família sempre foi católica. E por volta dos meus 14 anos, eu tive meu primeiro namorado. Um namorico de criança. Tipo assim, era uma coisa bem besta mesmo. E aí, ele era crente. E eu lembro, assim, da minha mãe falando, minha mãe já falecida, que... ela gostava que eu tivesse tido esse relacionamento, pois ele era crente. Então, ela sabia que era uma coisa pura, né? Não era uma coisa... Enfim. E aí, ela ficava muito feliz de eu ter começado a namorar com uma pessoa que era da igreja. Por mais que ela não seguisse a fé naquele momento, porque depois, quando ela descobriu novamente o câncer no cérebro, que ela ficou, assim, se agravando, ela aceitou Jesus. E isso me conforta, porque eu reencontrarei ela, tanto ela como meu pai. Todos dois eram católicos, mas morreram, aceitaram Jesus e meu pai se batizou. Minha mãe não chegou a se batizar porque não deu tempo, mas ela aceitou Jesus, né? E voltando ao assunto, quando ele foi quando ele foi terminar comigo, até hoje eu não sei o porquê que ele terminou comigo, e eu acredito que foi o Senhor que falou com ele que era para ele terminar, porque antes da gente terminar, minha mãe era muito amiga de uma mulher da igreja. E aí essa mulher foi fazer um círculo de oração na casa da minha mãe. E aí levou algumas outras mulheres e a gente lá orando. Eu não sabia o que era aquilo, porque eu nunca tinha experimentado. Eu acho que eu estava começando a ler a Bíblia por influência do meu namorado. E então, eu estava começando a ler a Bíblia, começando, né, a conhecer, né, o Jesus que a gente tanto fala hoje. E eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo, nunca tinha sentido nada diferente. Eu só simplesmente estava seguindo ali por curiosidade. E aí, depois dessa oração... uma das mulheres pegou na minha mão e disse assim: olha, Deus quer falar com você. Aí eu arregalei os olhos assim pra ela. Eu fiquei, gente, como assim? Deus fala com a gente? Aí ela olhou pra mim: olha, o Senhor está dizendo que já era pra sua mãe ter partido, mas ela ainda não partiu porque o Senhor não quer ver você sozinha. Ele está preparando. Daqui a um tempo, Ele vai enviar o homem do Senhor pra sua vida. Você vai se casar e você vai ser muito feliz. E aí eu fiquei assim, estatalada.
olhando para ela. E eu fiquei depois, quando ela terminou de contar o que o Senhor queria falar comigo, eu fiquei pensativa, porque na minha cabeça eu já estava namorando. Então o homem do Senhor para minha vida era o meu namorado. Não fazia sentido, né? E eu contei isso para ele. E aí ele disse, olha, eu vou orar. Aí ele começou a orar, passou um tempo, ele jejuava, ele ficava sem o celular orando. E quando ele retornou desse jejum, desse propósito, ele terminou comigo. E eu chorei horrores. E aí eu fui, ele me chamou para ir para a igreja algumas vezes. E eu fui. Mas assim, eu não tinha como ir todas as vezes porque minha mãe estava doente. Então eu queria estar em casa, mas queria também ir para a igreja, porque eu achava muito massa. E aí, num determinado culto que a gente tava lá, teve uma encenação na igreja. O pastor sempre chamava a gente lá pra adorar, ficar lá um momento. Era mais adoração, sabe? Não tinha muita palavra, não. Era mais adoração mesmo. Aí eles apagavam todas as luzes, deixavam esses refletores e a gente ficava lá adorando os louvores. E aí, em um determinado momento, fecharam todas as portas. Começaram a dizer que era um assalto. Entraram os homens tudo encapuzados, com umas armas de brinquedo, obviamente. E estourando balões. Eu nunca tinha ouvido o som de tiro, não sabia como era. Enfim, disseram pra gente se jogar no chão, me joguei, eu tava com uma colega, me joguei no chão, comecei a chorar, não sabia nem o que eu tava fazendo. Meu Deus, eu não quero morrer. Minha mãe... Meu Deus, tadinha, Jesus Sim, Cristo. desse jeito, eu digo, pra que eu vim pra cá? Eu devia ter ficado em casa, porque assim, lá na minha casa, como todo mundo era católico nessa época, tinha aquele embate, tipo, pra que você vai? Sim. Não tem necessidade de você ir, você tá indo, tá chegando tarde. Tarde para eles era 9 horas, mas sim, era tarde para eles, né? E aí ficava aquele embate, assim, e eu ficava com aquele sentimento, tipo, poxa, eu tô indo, mas ninguém tá gostando que eu tô indo e tal. E aí, quando aconteceu essa situação, dessa encenação, eu fiquei, meu Deus, então não era para me ter vindo, era para me ter ficado em casa, ter obedecido os meus irmãos, o meu pai. Mas aí... Enfim, né? Ficou aquele alvoroço, eu sem saber, chorando muito. E daqui a pouco eu vou matar o pastor de vocês, não sei o quê. Aí estouraram um balão, eu digo, ai meu Deus, o pastor da igreja. Meu Foi Deus muito assim, céu, assustador na hora. Depois eles mandaram a gente se levantar. Eu digo, quer ver? Vai matar todo mundo aqui. Essa encenação já aconteceu aqui na nossa igreja, tá? Só pra avisar. Mas eu era criança, então pra mim só foi muito engraçado. Aí, beleza. Aí passou todo o alvoroço, eles disseram que era uma encenação e tudo. Só que assim, aí o pastor falou uma frase, tipo assim, e se hoje fosse seu último dia e tal, você precisa aceitar Jesus como seu salvador e tal, porque não faz sentido a gente viver uma vida sem Jesus. E ele fez que hoje a gente chama de apelo, né? Ele fez a pergunta, tipo assim, quem é que quer que Jesus seja o seu Salvador? E pra mim era uma coisa muito óbvia. Eu nunca soube, descobri depois que eu vim pra Batista. Eu soube que era, tipo, o apelo, né? Aceitar Jesus. Mas naquele momento eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu só levantei a mão porque pra mim era muito óbvio. Eu quero ter uma vida com Jesus, eu quero ter uma vida cristã. Então eu levantei minha mão. Minha mão. E aí, quando eu levantei minha mão, todo mundo... comemorando e eu... Hã? O que Como assim? Eu não tô entendendo. E aí ele fez a oração, chamou lá as pessoas que queriam, né, aceitar Jesus e tal, mas pra mim eu não tava entendendo. Aí quando eu cheguei em casa, um monte de mensagem do pessoal me parabenizando. Meu Deus. Que eu tinha tido uma verdadeira, né, a melhor decisão. E Jesus tudo. E eu, Cristo. como assim, gente? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Isso, no meu auge dos meus 15 anos lá, eu sem entender nada o que tava acontecendo. Como assim, gente? Não é normal, não, a gente falar que a gente aceita Jesus e tal. Aí, não, porque tem gente que resiste e tal. Tem gente que resiste? Jesus? A Jesus, ele é tão bom. Nossa, aí pronto, eu segui minha vida. E eu fui batizada 2 vezes. Fui batizada 2 vezes. Eu acho que realmente você queria muito, né, Maria? Acho que não estava suficiente, porque eu fui batizada nessa igreja.
E aí, toda a minha família estava contra, porque todo mundo era católico, mas tinha minha irmã, que era crente, e agradeço muito a ela. Obrigada a Deus por viver a minha irmã. E eu me batizei nessa igreja. Aí, depois disso, minha mãe faleceu, eu vim morar com minha irmã, com meu pai. E aí, minha irmã era batista já, né? E aí, ela foi e disse, olha... As procedências dessa igreja não é muito São meio duvidosas. Os princípios dela não estão muito coerentes com a Bíblia, não, e tal. E eu fiquei... Aí, beleza, vamos se batizar de novo e tal. Aí eu fui e me batizei de novo na Batista. Aí tá eu aqui com 2 batismos. Porque... Duplamente compromissado. Exatamente, mas o segundo eu acho que valeu mais. Eu acho que valeu mais porque, assim, eu tinha mais consciência do que realmente estava acontecendo. Assim, eu tive um estudo, eu tive, né, aquele período de estudar, de realmente saber o que era o batismo, por que eu estava me batizando. E realmente, na outra igreja que eu estava, não teve isso. Eu só aceitei Jesus num dia, acho que 2 dias depois eu me batizei. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo. Só estava seguindo ali a manada, entendeu? Como diz a história. E aí... Nesse segundo batismo, eu acho que era Deus dizendo, olha, filho, você precisa entender o que você está fazendo. Não pode fazer nada sem entender, né? Então, eu tive um estudo tudo certinho e tal. Como eu já tinha aceitado Jesus, né? No dia do assalto. Então, eu tive esse estudo. Foi tudo, Meu Deus do céu. Tudo bem certinho. Eu entendi tudo. E fiz o meu batismo. E foi bem diferente a experiência, né? Foi bem diferente e eu acredito que o segundo batismo que eu tive valeu, foi pra valer mesmo. Foi de verdade. Foi de verdade. E desde então você... Eu chorei igual um neném chorando. Ai, que soluçava muito. Meu Deus do céu. Mas batismo é um dia muito diferenciado nas nossas vidas. Sim. Outros dias eu contar uma história do meu, mas foi muito engraçado. Eu tinha 8 anos, me batizei com o cinto da Barbie, porque a bata era enorme e não dava. Mas enfim, e aí desde então você tem permanecido em Jesus? Sim. Glória a Deus. Desde então, nunca mais me desviei, graças a Deus. E estamos seguindo firmes e fortes, né não? E tu, Bel? Eu cresci na igreja. Minha infância inteira foi aqui, na Evangelizadora. Depois minha avó, eu sempre morei com minha avó, então depois ela foi para uma igreja que era mais próxima da nossa casa, e aí eu ia junto com ela, mas cresci com princípios cristãos na igreja e tudo mais. Aí chegou a bela fase da adolescência, que é, né, uma fase bastante já ótima. Foto muito... Não. Silêncio. E aí, dos 12 aos 15, eu decidi, eu não vou mais pra igreja, não. Esse negócio de igreja não é pra mim. Não vou mais. Aos 15? Foi mais ou menos a época que eu te conheci, eu acho. Foi o primeiro retiro. Foi aí que tudo mudou pra mim. Caramba! Naquele que retiro legal! lá. Foi. Que coincidência. Sim. Continue. E aí, dos 12 aos 15, eu fui vivendo a minha vida assim, como a Deus dará. Só que eu nunca conseguia, tipo, beber ou usar alguma coisa ilícita, porque sempre que eu tava lá junto com o pessoal, vinha um temor que eu não entendia de onde vinha, o que era, o porquê. Então, tipo, já existiu situações de estar todo mundo na rodinha de amigos e aí alguém me dava um copo e eu, disfarçadamente, para não ser a chata da galera, eu jogava o copo a bebida na grama, escondido, e fingia que tinha tomado. Sim. Só para não ser... Diva. Só para não ser excluída do grupo, porque eu tinha a necessidade de pertencer. Então, eu ia a lugares e andava com pessoas para me sentir pertencente a algo. Mas eu não queria beber ou estar fora da minha consciência. Eu sempre tive muito medo disso. E aí era isso. Eu fingia que tinha bebido e ficava lá, assim. Aí... Todo mundo... E eu lá, assim. Diva. Sim. Até que... Isso foi até os 15 anos. Tipo, eu nasci pra ser crente. Porque eu era uma desviada muito chata. Entendeu? Muito chata. Nem pra desviar pra esta? Não prestei. Foi... Eu também, quando era do mundo, eu
Não me sentia... Era como que eu não era fazia dali. parte. Mesmo eu não tendo conhecido Jesus, toda a minha vida eu nunca, assim, participei dessas rodinhas de festa. Nunca fui. Eu ia muito, mas eu não me sentia pertencente. Eu lembrei agora de uma ocasião que eu fui. Minha avó falou, rapaz... Não vá, não. Sempre sabe. Aí eu, não, rapaz, tem nada não. Aí eu fui jogar uma garrafa no meu pé. Meu Deus. E aí eu cortei o pé e tive que ir correndo para um posto para lavar. E aí a partir de... Pronto, aí eu já tava... já tinha 15, já tava ali, acho que 14, 15 anos. E a partir daquele dia eu falei, Não dá certo. nunca mais. Deus me livre, porque só bateu no meu pé porque o meu amigo me puxou. Sim. Senão teria batido em cheio em mim. Cheio, tá vendo? E até hoje eu tenho uma cicatriz da marca, do corte. E a partir daquele dia eu falei, eu não vou mais. Mas ainda não tinha decidido voltar. Só tinha decidido que eu não ia mais andar nesses lugares, entendeu? Não queria mais. Aí... O que foi que tu fez que quiseram jogar a garrafa em tu, hein? Não foi eu, a moça... Ai. Eu tava em paz na minha. E a moça tava brigando com o namorado. Aí eles começaram a discutir. Abriu a roda. No meio da festa, abriu a roda. E aí ela foi jogar nele. Só que ela tava meio mais pra lá do que pra cá. Aí quando ela jogou, veio direto em minha direção. Meu amigo me puxou. Quando puxou, estourou no meu pé. Do céu. Sim. Aí eu, tá bom. Nunca mais. Aí... meus primos me chamaram pra vir pra igreja. E eu era daqui quando era criança. Eu lembro que antes da construção eu vinha pra salinha. E quando eles me chamaram, a gente tava lá na Constru Vale, que tava na reforma daqui. E eu lembro que exatamente no culto que eu fui, faltou energia. Mas eu lembro que o louvor era algo muito, muito lindo. Como não tinha energia, era só voz e violão. E eu acho que era até Nicole que estava cantando no dia. E a igreja louvando, só a igreja louvando, tudo escuro. E eu senti algo que há muito tempo eu não sentia mais. Muito, muito tempo. Porque a partir dos 11, acabou. E aí eu falei, caramba, por que eu saí daqui? Ai, que saudade! José Júnior, se você quiser vir, a gente Não é José Júnior, é... Ah, desculpa. Felipe Rodrigues. Eu confundi. Mas queremos os dois aqui. Você aqui. Mas sim, se fosse naquela época, provavelmente eu escutaria esse louvor todos os dias. E aí, em seguida, teve o retiro. Que foi o retiro que eu te conheci. Tá ali, tua criança, menina. Mas é verdade, porque assim, né? A gente tem 10 anos de diferença, aí... A gente se conheceu no retiro, Sim. E aí, nesse retiro, em algum momento, já no final, eu fui... Meio assim, eu não conhecia ninguém, eu era muito tímida. E eu fui com meu primo, a namorada dele e os amigos deles. Então, tipo assim, eu não conhecia muito eles porque eles eram um pouco mais velhos. E aí, a minha comunicação era com o meu primo e a namorada dele. E acabou. E Thalita, que eu conheci lá. Acabou. Aí, no final acho que no último dia, o pastor chamou, o pastor que estava de fora, falou que queria orar por algumas pessoas e tal. E aí, eu tava meio... Tá... Ok, né? Tá. Ele tava lá de boa. E do nada veio uma mulher que eu não conheço. Até hoje não lembro nem o rosto da moça. Não sei quem é. E aí ela veio e me abraçou e falou, olha, eu te recebo como pai. E isso era a barreira que eu tinha pra voltar, pra realmente servir a Cristo. Porque, tipo assim, eu sempre acreditei que Deus era Senhor. E eu sempre acreditei que a gente deve servir a Ele, que Ele tem poder para curar, que Ele é poderoso e tal. Mas eu nunca o vi como pai. Então, eu tinha muita dificuldade de avançar nisso. Sim. Eu queria voltar, mas eu não... vou voltar a servir a Deus. Mas era algo era que... tipo Deus patrão. Deus, patrão. Deus sim. patrão. E eu iria servi-lo e eu... Sim. E aí, naquele momento, eu senti uma graça, algo que eu não sei explicar. Não se explica. Tem coisas que não se explicam, a gente só vive. E ali, naquele momento, eu entendi a paternidade de Deus de um jeito que
Sim. Muito extraordinário. Tipo, eu tinha muita dificuldade de ver Deus como pai porque eu nunca tive um pai terreno. Sim. Então, tipo assim, como assim Deus é pai? Não sabia. E a partir daquele momento ele começou a trabalhar em mim a paternidade dele. E ali, naquele final de retiro, eu realmente voltei para Cristo. Falei, tá, aqui, Senhor, eu quero ser tua filha, eu quero servir a ti pelo resto da minha vida. E aí veio o processo de gastar a minha vida. E foi basicamente isso. Acho que é. Mas é isso mesmo, tipo, quebra essa barreira, né? Tipo, de Deus patrão para Deus pai. Sim, sim. Porque, tipo, minha experiência paterna sempre foi muito rigorosa, aquele rigor, tipo, você não pode fazer isso, e aquelas coisas, tipo, as falas de forma agressiva, né? Tipo assim. Muito. Então, muito rígida, muito rígida. Então, quando eu fui experimentar a paternidade de Deus, eu vi que era totalmente diferente, que Deus não ia ser agressivo comigo, que Deus não ia ser ignorante comigo em todo o tempo, que Ele ia sim me corrigir, mas de uma forma amorosa. É isso que me quebra, sabe? Sim. Que, tipo assim, algo... em toda a minha vida fui ensinada que eu tinha que seguir aquele caminho e acabou-se, e que eu tinha que fazer isso e pronto, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Então, Deus foi me mostrando que Ele me ama em todo o tempo e que Ele é um pai, mas Ele é um pai amoroso e muito amoroso. E como Ele é amoroso. Sim. Apesar das correções que Ele faz com a gente, todas elas são com amor. Então, Ele tira a nossa culpa e nos abraça e nos acolhe, totalmente diferente de todas as experiências que eu tive com a paternidade. Sim. E isso me pega bastante. Pra mim me pega bastante porque como era algo ausente, algo que não tinha, então o meu relacionamento com o Senhor de paternidade foi sendo construído. Sim. E aí, todas as vezes, quando eu ia me comunicar, quando eu vou ainda falar com o Senhor, Ele sempre reafirma, filha, eu sou o seu pai. Sim. Filha. Sim. E toda vez isso me pega de um jeito muito diferente, porque tipo, caramba, eu tenho um pai. Desse jeito. Vou querer chorar agora. Mas sobre paternidade de Deus, eu acho que isso é principalmente pelo fator... Não é fator, mas a característica essencial de Deus, que é o amor incondicional sobre todas as coisas. E pode falar. Né, que eu lembrei que Deus também estava me tratando sobre eu querer... Tipo assim, eu buscava nas pessoas um amor. Tipo assim, eu buscava que as pessoas me amassem, que as pessoas, né, me tratassem bem e me quisessem por perto. E aí eu pedi ao Senhor que Ele tirasse esse sentimento de mim, porque estava me doendo muito. Porque quando eu ia buscar o amor nas pessoas, as pessoas me retribuíam de outras formas. Às vezes não demonstrava o amor, ou então eram rígidas comigo, e eu me sentia muito mal. Tipo assim, eu não sabia por que as pessoas são assim comigo. E aí eu conversando com o Senhor, foi assim um momento bem, bem zen, né? Eu em casa mesmo, não foi nada sobrenatural, nem foi só mesmo eu em casa orando e pedi ao Senhor que Ele tirasse esse sentimento de mim. E eu senti Ele mesmo me acolhendo e Ele falando comigo lá no meu íntimo, dizendo, olha, o meu amor é por você, é suficiente. Ele supre qualquer amor que você for buscar em outras pessoas, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus primos, enfim, nos seus amigos, até no seu próprio cônjuge. O meu amor por você, ele supre todo esse amor. E aí foi quando eu comecei a me encontrar em Deus, que eu não precisava que ninguém demonstrasse mais amor por mim, nem precisava que as pessoas, que eu ficasse implorando para as pessoas de eu estar naquele lugar, em algum lugar, eu não precisava mais estar implorando. Se a pessoa, e aprendi com o Bel isso, que eu tenho que ser desejada nos lugares, entendeu? Que as pessoas não podem me tolerar. Eu não posso me sentir tolerada por ninguém. Então, se a pessoa não se sente bem comigo perto, tudo bem. Eu vou me sair e hoje em dia não vai me doer mais. Porque eu sei que, independente se fulano ou beltrano não me amar, o Senhor me ama. E isso me basta. E o Senhor, Ele coloca na nossa vida pessoas que nos amam. Sim. Quando a gente apresenta isso a Deus, porque Deus, Ele, como um ótimo Pai, Sim. Ele tem prazer em nos abençoar e não só dar pra gente aquilo que a gente
que a gente precisa no sentido de necessidade. Você precisa disso aqui, porque isso aqui é o básico, tome. Não, ele tem prazer em abençoar ainda mais. Então, quando a gente entrega a nossa... Como a gente falou aqui, todo mundo aqui pediu em algum momento amigos de Deus e ele presenteou com pessoas de Deus na nossa vida. E isso é... Sei lá, a gente podia correr atrás dos nossos próprios amigos, mas ele tem prazer em nos direcionar e nos colocar com as pessoas certas e com pessoas que nos amam, que vão refletir esse amor de Deus, que é incondicional. É a principal característica de Deus. E um amor, e não é um amor no sentido de que, tipo assim, tá errado, tudo bem, passa a mão na cabeça. Não. O amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus é no sentido de que ele não pode ser comprado. Sim. Deus não vai nos amar mais ou menos pela nossa obediência. Se a gente é mais obediente ou menos obediente. Se a gente é melhor ou se a gente é pior. Independente da circunstância que nós estamos vivendo no momento. Deus nos ama. Ponto. Final. Sim. Não há nada que possa alterar isso. Claro que, quando a gente vive uma vida guiada pelo Espírito Santo e a gente faz as coisas de interesse e de coração para o Senhor, é óbvio que Deus vai ter muito prazer em nos abençoar. Mas as bênçãos, elas não vão ser comportadas meramente por comportamento. Se eu fizer direitinho, Deus vai me amar, vai me abençoar, vai me dar. Se você fizer ou não fizer, tanto faz. Se você fizer com interesse de coração, e aí o ponto principal. Quais são as intenções do seu coração ao obedecer ao Senhor? É por amor a Ele também? Ele tem prazer em transbordar e abençoar. Sim. Não é por comprar. E se tá mal, se tá errado, se tá ruim, Ele não rejeitou. Ele não deixou de amar. Deus só me ama enquanto eu estou na igreja. Deus só me ama enquanto eu faço tal coisa. Deus ama dentro, fora, cima, alto, baixo. Não importa. Deus ama independente da circunstância. E quer voltar? Seja bem-vindo de volta. Deus lhe ama da mesma forma. Errou, quer consertar? Deus não vai lhe amar agora que você consertou, lhe amo. Deus lhe amou errando ou acertando, porque o amor dele é incondicional. Não é no sentido de que não pode ser comprado. Óbvio que ele vai nos abençoar e vai ter prazer quando a gente segue aquilo que ele nos ensinou. Mas a gente não precisa comprar o amor de Deus, porque eu acho que a gente vê isso muito nas relações humanas. Eu tenho que fazer tal coisa para ser aceito, eu tenho que fazer tal coisa porque a gente se relaciona, as pessoas só vão me querer perto se elas tiverem alguma vantagem, se eu agradar elas. Sim. Era Deus muito o que eu pensava. Deus não precisa de nada. Que eu precisava... era muito que eu pensava, que eu precisava agradar as pessoas para ela me querer por perto, para ela, sabe, gostar de mim. E aí, quando eu fui pro Senhor, eu entendi que eu não precisava fazer nada disso. Eu só precisava realmente servir a Ele, amar a Ele. Sim. E Ele já me amava antes mesmo de eu amar a Ele, de eu me amar. Sim. E o Senhor é perfeito. E Ele transborda isso através, claro, da relação direta que a gente tem. Ele nos mostra amor, ele nos faz sentir amados. É uma coisa que só o Espírito Santo pode traduzir, transmitir. E ele também pode transbordar amor através das pessoas que ele coloca na nossa vida ou nos colocando na vida de outras pessoas. A gente precisa ser esse canal de amor, porque às vezes a pessoa vai estar fraca e não vai conseguir orar. Mas se ele tem um servo ali disponível, a pessoa vai ali, vai dar um abraço e vai fortalecer alguém que precisa, não como um amor meramente humano, não com sentimentos fraternais, mas como alguém que foi enviado realmente pelo reino de Deus, com o Espírito de Deus para tocar aquela pessoa e para alcançar. E é isso que é ser igreja. A gente precisa ter o Espírito de Deus. E como é bom, tipo, eu me sinto muito útil quando eu posso orar pelos meus amigos, que eu posso orar por alguém. Sim. Nossa, eu me sinto tão útil, eu digo, Senhor, não tenho nada para te oferecer, mas eu posso orar. Orar pelos meus amigos, orar por mim mesma. Isso é muito bom. Como Deus é bom. E Ele abunda na sua graça de multiformas. E Ele nos toca em coisas muito particulares. É muito bom a gente ter a oportunidade de estar na casa de Deus e de servir a Deus, porque só estando na presença de Deus que Ele nos traz as situações específicas que foram trazidas aqui hoje. São coisas muito específicas e que outras pessoas não poderiam trazer. Só o Espírito Santo. E é só na presença dele que a gente consegue receber coisas que a gente busca nas pessoas, nas coisas, nas situações, mas só Deus pode nos dar. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade, que a gente possa também ser canal para outras pessoas também sentirem isso. Sim. Nossa, eu tô me lembrando de quando eu comecei, né, a minha caminhada cristã. Eu tinha essa mania, não sei, surgiu assim do meu coração, de escrever cartas para Deus. Era uma coisa que fluía normalmente. Eu tive vários livrinhos, ainda hoje tenho. Que legal. Acho que eu sequei as folhas de tanto que eu escrevia, era pequenininho. E aí eu escrevia tudo que eu queria, pedia pro Senhor. Nos meus momentos de devocionais, porque quando eu era adolescente eu tinha mais tempo, né? Então eu amava ficar dentro do quarto com tudo apagado, botava um louvor na maior altura, que hoje eu fico pensando assim, tipo, poxa, o povo pega uma caixa de som
e bota músicas muito depravadas, essas músicas horríveis. Então eu vou pegar minha caixinha de som e vou botar um louvor, estourando, rajando, e vou aqui e ficava adorando horas e horas. E aí, nos meus momentos devocionais, eu escrevia cartas e realmente pedia: Senhor, estou aqui, e escrevia e pedia. E aí, muitas vezes, eu escrevia pedindo ao Senhor que ele cumprisse, né, a promessa dele de me enviar um homem do Senhor. E acho que nessa fase eu estava orando por Pedro. E tem lá, eu acho muito engraçado, porque hoje em dia eu abro o livrinho, né, o caderninho, que era bem pequenininho, tipo assim, era um agendinho. Eu acho que você tem que publicar isso aí. Não. Não. Já pensou? Não. E aí era um caderninho, uma agendinha mesmo, de escola, só que as folhas eram inteiras, não era dividida. Aqui tem uns que são divididas, né? Uhum. E aí ela era completa, aí tinha as datas e tudo. E aí eu decorei ela do meu jeito, porque ela era da Barbie. E eu decorei ela do meu jeito e todo dia eu escrevia lá o que eu queria pro Senhor, as minhas orações. Eu tenho certeza que isso aí é cheio de scrapbook, eu queria muito ver. Não, hoje, essas primeiras não, mas as de hoje em dia, sim, que eu gosto também de fazer, né, o scrapbook, decorar todinho. E, assim, é um tempo que eu fico, né, passando e fico lá fazendo, assim, passa o tempo e eu consigo me dedicar melhor ao Senhor dessa forma, né? E aí, numa dessas orações, eu dizia pro Senhor que eu esperava, né? Que Ele cumprisse as promessas dEle pra minha vida e tudo. E que Ele me orientasse e tal, porque eu tava gostando de Pedro. E eu não sabia se era de Deus. E eu dizia: olha, Senhor, tá lá, escrito assim: Senhor, se o Senhor não quer que eu fique com ele, eu bem inocente, né, criança, né, 16 anos. Leva ele pra glória, assim. Eu dizia: Senhor, se o Senhor não quer que eu fique com ele, então tira esse sentimento do meu coração. E o Senhor não tirava. E aí, quando foi um dia, eu estava estudando para ir para uma prova, no outro dia, né, fazer a prova, e eu não queria ir para a igreja, era culto de oração, parece que se chamava, na igreja que eu participava. E eu não queria. Aí eu disse para minha irmã: olha, eu não quero ir para a igreja porque eu vou estudar e tudo. E ela insistiu: não, você vai. Hoje você tem que ir. Eu digo: mulher, por que hoje? E eu fui o caminho todo. Mas hoje, logo hoje, eu não vou orar do mesmo jeito, Senhor. Eu tô aqui, eu não quero ir hoje não, que eu tenho que estudar, vou tirar nota baixa e não sei o quê. Fiz todo um auê, mas eu fui. Aí quando foi lá, depois da palavra, né, o pastor foi e dividiu assim em duplas, cada um orar pelo coleguinha. E aí a moça que orou por mim, eu não conhecia ela, e ela terminou a oração e falou: olha, o Senhor vai falar com você hoje através da Bíblia. Quando você chegar em casa, você vai orar e você vai abrir a palavra. E aí, quando você abrir a palavra, o Senhor vai lhe responder. E aí eu entendi que ele ia me responder sobre aquela perguntinha que eu falei para ele, né? Que eu não sabia o que fazer em relação ao meu marido hoje. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui orar, ler a Bíblia, e eu li a Bíblia e estava lá em Abacuque. Acho que, eu não me lembro se é 2:3 ou é 3:2. Mas é aquele versículo que fala, tipo assim, que ainda não chegou o tempo da visão se cumprir, mas que no momento certo ela se cumprirá, e tipo assim, que vai escrever em uma tábua para que até quem passar correndo vê, né? E aí eu entendi que era o Senhor dizendo que o momento certo dele cumprir a promessa, no caso a visão. Que visão que a mulher teve quando ela estava orando por mim, naquele dia lá no círculo de oração, na casa da minha mãe, ia chegar o momento certo dela se cumprir. E aí foi quando eu descansei. Uns meses depois, Pedro me pediu em namoro. Mas foi basicamente isso. E até hoje eu tenho meu caderninho lá de oração, que quando eu tô muito angustiada no meu coraçãozinho, eu vou lá e: olha, Senhor, aconteceu isso, isso e isso, e eu tô assim, assim, assado, e porque o Senhor isso, isso e aquilo, tem lá, minha filha, dia tal, data tal. Legal. Sim, eu faço isso. Quando eu estava orando para ter Samuel também, eu fazia muito isso. Acho que todo dia eu escrevia uma carta: Senhor, eu estou muito angustiada, tira de mim esse sentimento e tal. Deve ser igual de lamentações, assim. Sim. Oxe, eu escrevia tanto que minha mão doía, de tanto que eu escrevia. Aí hoje em dia eu escrevo não só no caderninho, mas também escrevo no celular, e fica lá tudo arquivadozinho.
Mas Deus, ele é assim, tipo, ele é um Deus de detalhes e é um Sim. Deus específico. E essas coisas de, tipo assim, ter orações muito específicas, detalhadas, respondidas. Encontrar as coisas que a gente procura nas pessoas, ou em coisas. Ou, enfim, ser liberto de algo. Todas essas coisas a gente só vai conseguir no mesmo lugar. Ser curado, ser libertos, ou conseguir alguma coisa específica. E não falando de coisas materiais, ou conseguir, tipo assim, Deus, me dá, eu quero. Mas, tipo assim, de entregar suas orações a Deus e saber que Ele está ouvindo, a gente só vai encontrar nos pés do Senhor. Sim. E é somente aí que a gente consegue tudo que a gente precisa. Sim. Quando a gente se derrama nos pés de Deus. E isso é uma experiência totalmente particular, individual, da gente buscar o Espírito Santo no lugar certo. É porque eu acho que eu me expressava melhor escrevendo, que eu conseguia pensar nas minhas palavras, para não ser aquele tipo uma oração vã, sem saber o que eu tô falando, sabe? Então eu me sentia melhor escrevendo porque eu conseguia raciocinar o que eu tava pedindo. o que eu tava pedindo. Então eu me sentia melhor escrevendo. Obviamente eu orava sem ser escrevendo, né? Mas eu me tipo assim, era aquele momento. Senhor, chegou aquele momento entre eu e o Senhor que eu vou realmente te dizer o que está acontecendo no meu coração. Mas é legal criar um hábito individual com o Senhor. Tipo, isso é algo que eu faço somente com Deus. Sim. Isso aqui é o meu momento com Deus. É muito, muito legal fazer isso. E é muito lindo que você está colocando ali todos os seus sentimentos e colocando os pés. Você não tá deixando seus sentimentos como uma coisa assim bagunçada. Você tá, olha, Senhor, eu tô sentindo isso aqui, o Senhor tá vendo. Sim. E ter isso aí registrado pra depois voltar. Sim. Tá lá, meus caderninhos, tudo lá, bem voltar bonitinho. e lembrar, caramba, Deus cumpriu isso aqui. Sim, Cumpriu essa oração. aliás, eu tenho um potinho de orações. Na verdade, o nome dele é Potinho das Emoções, que eu ganhei num pequeno grupo que eu participava. E aí a menina, a líder, né, disse assim, olha, eu tô dando esse potinho pra vocês toda vez que estiver se sentindo. Foi ali que eu comecei a escrever, né? Toda vez que vocês estiverem se sentindo bem, mal, ou então quiser escrever uma oração, um pedido ao Senhor, vocês pegam um post-itzinho, escreve e bota aqui dentro. E aí, quando for, por exemplo, começa no começo do ano, quando for no final do ano, vocês abrem e vê o que é que o Senhor já realizou e tal. Que legal. E aí, eu fiz isso, né? E aí, eu pedi ao Senhor... O meu seria Potinho do Pânico. E aí, todo dia... Eu tentei fazer um desse com... Todo dia colocar momentos felizes. E aí eu fiz 5 dias e depois esqueci. Eu fazia todo dia. Inclusive, o Senhor está me lembrando agora que eu tenho que falar com uma pessoa, porque eu pedi sobre essa pessoa ao Senhor e o Senhor cumpriu. E eu vou mostrar para essa pessoa. Eu vou dizer, olha, que legal. Eu orei por você e hoje eu vejo que o Senhor cumpriu. Eu fico muito feliz, né? Que legal. Nossa, foi bem essa parte da minha adolescência marcou mesmo. Eu vou te perguntar que eu tô por É que eu não posso citar os nomes, né? Mas que legal, que coisa boa. Bom, enfim, novamente, é bom a gente ter coisas específicas. E Sim, isso constrói nosso momento com Deus. relacionamento com Deus. Isso, Porque Deus porque é é relacional. Sim. Ele não é só o Deus pragmático e o Deus do serviço, tipo assim, o Deus chefe, né? Tipo assim, hoje eu fiz a oração do dia, não. Sim. Ele quer intimidade, ele quer relação. E é igual a amizade que a gente faz com um ser humano normal. Não é que da noite pro dia você vai chegar e vai ser bestas. Não. Começa ali, no dia a dia, faz uma oração e tal. E aí, claro, não precisa ser uma oração robotizada. Você começa a colocar um pouco dos seus sentimentos. Quanto mais você vai buscando mais a Deus, mais íntimo a gente vai ficando de Deus. E mais Deus vai se mostrando de formas diferentes. Sim. E mais Deus vai... E fica mais natural esse relacionamento. Sim, exatamente. Porque é muito esquisito você chegar pra um amigo seu e dizer, olha, eu quero isso, isso, isso e isso, tá bom? Sim. Não é tem relacionamento. como. Então, essa construção diária de ir lá, mesmo que seja 5 minutos, Senhor, olha, meu dia foi assim. Sim. E falando até trivialidades, tipo, olha, hoje levei uma topada. Desse jeito. A chinela Meu torou. caderninho era desse jeito. Porque hoje meu dia foi tão assim e que eu fiz e tal. E quando era um dia bom também dizia, olha, assim, eu tô muito feliz que eu consegui fazer isso, isso e isso. Eu criei um costume de falar com o Senhor o dia todo. E aí as coisas vão acontecendo durante o dia e às vezes eu acho que as pessoas pensam que eu sou meio doida. Porque vai acontecendo e eu vou falando, nossa Senhor, olha isso aqui que tá acontecendo, mas tá bem. E isso é algo que eu criei particular para viver com o Senhor. E muitas vezes ele já me respondeu, tipo assim... Teve um dia que eu acordei atribuladíssima, estressada, virada no...
E fui sair de casa e tava tipo assim, ai, tá tudo errado, também nada dá certo. E aí eu sentei na área da minha amiga. E aí eu olhei pro carro do pai dela. E a placa do carro do pai dela era Ore. Aí eu, mas também, Senhor. Nossa, já aconteceu isso comigo. Eu tava também um dia bem atribulado e pensando, mas também o Senhor fala que vai me dar umas coisas e o Senhor nunca me dá, o Senhor nunca compromete, ou o Senhor nunca cumpre o que o Senhor prometeu. E eu reclamando, olha só. Aí eu voltando pra casa, um tuk-tuk, mulher, tava lá com uma frase escrita, que tem gente que bota aquelas frases. Aí tava lá o adesivo, bem assim escrito, o tempo de Deus é diferente do nosso. Aí eu fiquei, meu Deus, no tuk-tuk, Senhor. Aí outro dia de novo, eu digo, tá bom, Senhor, eu já entendi. Mas é bom ter essas coisas materiais, porque, como você falou brevemente, nossa memória é meio curta. E aí quando a gente consegue revisitar as promessas de Deus, as coisas que Deus já fez, é muito diferente. E às vezes é até importante, porque tem um versículo que eu esqueci a referência, que eu também esqueci como está escrito, mas é uma coisa de, tipo assim... Trazer a memória. Trazer a memória aquilo que me dá esperança. Gente, no dia que tiver... Ai, pai, o Senhor não me responde nada. Lembrar daquilo que o Senhor já fez. Por isso que eu sempre anoto as promessas, o que o Senhor cumpriu, o que Ele disse que iria cumprir. Porque o dia mau, ele vem. Sim. E às vezes a gente se vê desesperado, desesperançoso. E é isso, a gente precisa trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança para continuar. Porque tem dias que é praticamente impossível você seguir. Ou no dia que você consegue, você tá reclamando, no lugar que você já conseguiu, você lembra, epa, peraí, eu já estive pior. Sim, e o Senhor me trouxe até aqui. Nossa, agora eu tô me lembrando das folhinhas do caderno, quando eu tava tentando, né, ter um filho, aí toda vez que era um teste negativo, eu ia lá, colava e dizia, ainda não chegou o tempo do Senhor, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor me visite, que o Senhor tire a ansiedade do meu coração. E foi bem umas 10, assim, umas 10 folhas. E depois, finalmente, chegou. Exatamente. Aí chegou lá e tá lá colado também o positivo. E aí, quando eu vou revisar, né, olhar as folhinhas, aí tá lá um monte de negativo. Teve umas até que eu rasguei, eu pedi perdão. Senhor, perdoe, eu rasguei as orações. Eu também, o Senhor não gosta de mim. Bravo! Aí eu rasguei, depois eu pedi perdão. Escrevi, me perdoa, Senhor, eu fui tola e tal. Legal. E aí, enfim, chegou o positivo e tava lá também o positivozinho e eu agradecendo ao Senhor, né? Por Ele ter cumprido a promessa dele. E eu acho que nessas horas, assim, tipo assim, não era que eu sentia nada diferente quando eu tava escrevendo as cartas, mas eu me sentia melhor, porque eu me sentia como eu estava desabafando com o Senhor. Ele não era que estava falando comigo, tipo, era uma conversa de eu mandar a carta e ele me responder. E não era isso. Era eu escrevendo, mas ali eu estava lançando para ele as minhas ansiedades, né, as minhas tristezas. E ali eu esvaziava tudo e me enchia de novo. Não era nada muito sobrenatural, tipo, um fogo e uma labareda, não. Era só uma sensação boa mesmo, depois de ter escrevido aquela sensação de paz, Mesmo a minha oração escrita ter sido triste ou então não ter sido respondida, eu me senti em paz de estar fazendo aquilo ali, né? É isso. Eu acho que a gente, infelizmente, encerra a nossa conversa de hoje muito brevemente. Muito em breve. Pena. Mas com esse sentimento de que, tipo assim, acima de todas as coisas, Deus é bom. Sim. Deus é Pai. Sim. Deus é amoroso e específico. Ele nos ama de forma particular, individual, e nos alcança onde quer que a gente esteja. Sim. E nas nossas individualidades, particularidades. E Ele tem um propósito individual para cada um de nós. Ele tem prazer em nos abençoar de forma individual e de ouvir as nossas orações, todas elas, e nos responder no tempo perfeito, da forma perfeita. É isso. Vocês têm algum recadinho que vocês gostariam de deixar para quem nos assiste olhando diretamente para esta câmera? Essa aqui. Ou aquela, não sei. Direção, me ajuda aí. Essa ou aquela do meio. Essa aqui? Muito bem. Eu ia fazer um meme. Eu ia dizer, Deus vos abençoe. Amém. Meu conselho é, o que você tem de fazer, seja perdoar, seja confessar o pecado, seja orar, faça logo, não postergue, faça logo. E acho que o meu conselho é, você nunca vai perder tempo servindo ao Senhor, gastando a sua juventude na casa do Senhor.
Na verdade, é um investimento e você nunca vai se arrepender disso. Então, se você tem a oportunidade, se envolve em ministérios. Fique doido. Sim, arranca os cabelos. Fico, meu Deus, eu não tenho tempo para almoçar. Mas se envolva, porque vale muito a pena. Realmente transforma quem a gente é como pessoas, e o nosso relacionamento com Deus também muda muito. Sim. Amém. E foi assim que a gente acabou fazendo um podcast. É verdade. Foi desse jeito. Sim. Eu tava de boa, já não tinha 30 ministérios. Aí vem Pedro dizer, vamos fazer um podcast? Aí a gente faz o quê? Vamos, claro. Ocupa o sábado à tarde. Que a gente não, né? Enfim, é isso. Muito obrigada, meninas. Hoje nós tivemos o nosso podcast só de mulheres. De mulheres. Para tratar coisas de mulheres. Finalmente saiu o nosso aqui. podcast. Sim, era o nosso sonho. E realizar o nosso sonho. Quero agradecer, vocês são essenciais para a equipe, para isso aqui funcionar. Bel, aqui na direção, você sabe quanto seu trabalho é essencial. E Maria, não sei se você tem dimensão do quanto seu trabalho também é essencial, porque por mais que você não esteja nas gravações, mas o seu apoio, sendo uma mulher sábia edificando a sua casa, Amém. isso é fortalecedor para todo mundo que tá aqui e impacta a vida de todo mundo que tá aqui, quem tá em casa. Enfim, seu trabalho é essencial. Muito obrigada. Você também, Bel. Você é uma bênção. Você é iluminada por Deus para nos direcionar e nos ajudar aqui. Vocês são mulheres de Deus. Estão aqui cumprindo os chamados do Senhor. E que Deus continue nos capacitando, nos abençoando, nos fazendo prosperar e frutificar por onde quer que a gente ande. Seja em casa, seja no podcast, seja andando no meio da rua, enfim, na família. Por onde o Senhor nos levar, que Ele nos faça frutificar. Agradeço a vocês. Amém. Esse projeto não seria a mesma... Talvez ele não aconteceria sem vocês aqui. Então, Deus abençoe. Muito obrigada. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Vocês são minhas amigas do coração que o Senhor colocou na minha vida. Foi muito legal a nossa conversa. E conversar coisas que a gente já conversa no normal, só que tendo a gente registrado para depois a gente olhar e dizer, lá, olha só. E que outras pessoas também possam ser edificadas, assim como Amém. a gente é. A gente é edificado no off e outras pessoas sejam edificadas também através desse episódio. Eu acredito demais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Fico muito feliz. Fica o convite pra gente vir aqui papear de novo, falar sobre outras coisas, talvez outras coisas mais fúteis, talvez outras coisas mais densas. Eu não sei. Próximo episódio, quando vai ser? Não sei. Peçam aí que a gente traz de novo. Sim, já marca logo a data. E é isso aí. Assim como vocês são apoiadoras deste projeto, deste canal, desta obra do Senhor online, que eu sei que vocês são inscritos e nos seguem nas redes sociais, interagem sempre, eu quero convidar você que está aí na sua casa a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Você pode nos acompanhar nessas diversas plataformas com os conteúdos que nós compartilhamos por lá. Não se esqueça também de dar um like nesse vídeo. Poxa, você já assistiu até agora, você já viu todas as nossas histórias. Dá um like, que eu sei que Deus abençoou a sua vida até aí. Comente algo que você gostaria de deixar nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas. E é isso, quero te agradecer pelo seu apoio, porque você está aqui conosco até agora. Compartilhe esse episódio com outras pessoas que vão ser abençoadas por aquilo que nós trouxemos aqui. E o que mais? Nós também compartilhamos os nossos cortes nas redes sociais, mensagens rápidas que você pode divulgar com outras pessoas que você acredita que vão ser tocadas por isso. E você mesmo também, dá o like, você salva. Eita, o microfone, desculpa a produção. E é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que Deus tenha chegado até aí junto com a gente. E semana que vem estamos aqui de novo, nossos episódios, segundas-feiras, às 19 horas, aqui no YouTube. Estamos sempre no Spotify, no Instagram. Nos procure. É isso. Deus abençoe vocês. E algo mais que eu preciso falar que eu esqueci? Não. Toque aí, alguém. Eu quero um cafezinho, eu quero um café. Podcast. Eu não roubei o podcast de Pedro, só um diazinho, mas em breve ele estará aqui. Ele de vai volta. roubar o seu também. Ele vai roubar o meu lugar muito em breve. Episódio dos homens. Vem aí em algum momento. Pede aí que vai chegar, viu? É isso, gente. Até a próxima semana. Vamos dar um tchauzinho pra câmera do meio, todo mundo junto. Tchau, Tchau, gente. viu? Tchau.